Graça e paz, irmãos. Estamos dando início a mais um episódio, o de número 6 do nosso podcast Europa na Graça. Estamos aqui hoje, eu, Dan Rodrigues, o Jorge Souza, e o nosso entrevistado é o pastor Marcos Benício, que é da. Está fazendo, pelo que a gente pôde ver, são cultos nas casas, né? E aí, pelo fato de não ter ainda lugar alugado, seria isso mesmo? Então, o trabalho da Atos 29, que agora vai migrar, nós começamos uma agência e estamos inaugurando a partir de 2026 os trabalhos da missão O Farol, e é dentro dessa perspectiva mesmo, né, de ser um farol, de iluminar o caminho, né, para quem quer chegar. Nós temos o trabalho social com imigrantes, com refugiados, e nós começamos a perceber um certo número de pessoas que não se adaptavam em igreja nenhuma. Então, já passou por 2, 3 igrejas aqui na cidade, não deu certo, não afinou, né? E aí começou a caminhar com a gente e tal. Mas esse não é propriamente o nosso foco. Nós, então, evangelizamos, e a nossa intenção não é juntar crente brasileiro ou pessoa crente que já chegue aqui. Inclusive, alguns que chegam, a gente encaminha para as outras igrejas que tem na cidade. O nosso foco é evangelizar e ganhar pessoas para Jesus. Sábado agora, inclusive, nós tivemos o nosso último encontro mais recente, o último não, né? Queremos mais. Mas foi o mais recente encontro no lar, e 2 pessoas que já vinham caminhando com a gente, católicas, bem católicas, né, manifestaram o desejo de entregar a vida para Jesus. Então a gente faz o trabalho relacional, é um evangelismo relacional. Isso toma tempo, isso dá trabalho, você tem que gastar horas ali sentado. Muitos são idosos, são pessoas idosas, então você vai gastar ali 2 horas, 3 horas, ouvindo a história do idoso, conversando e dando atenção e papapá para poder evangelizar. É diferente da mecânica hoje, né? Vamos pegar, aluga um salão, bota a cadeira de cinema, fundo preto da igreja, para poder a gente atrair os brasileiros crentes e fazer a nossa igreja aqui. Não é essa. Então a gente vai de casa em casa, casa em casa, preferencialmente casa de não crente. E o interessante, rapaz, é que o povo não crente quer que você vá na casa dele, quer que você faça um culto na casa dele. Olha, você quer ver um negócio interessantíssimo? A gente pega, senta na esplanada, na frente de um café. Peço lá um café e uma água mineral, para não dizer que eu estou ali de graça. Aí pega um violão, começa a cantar. Abre a Bíblia, deixa a Bíblia aberta em cima ali da mesa, pega um violão e começa a cantar ali baixinho, né? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Sozinho, na esplanada, na frente de um café. Daqui a pouco chega uma pessoa. O senhor é cristão? Sou. Tem um caderno aqui, você quer deixar o seu nome, seu contato? A gente pode orar, eu posso orar por você. Você tem um motivo de oração? Eu não sei aí na Inglaterra, na região de vocês, mas, por exemplo, eu saio aqui na minha cidade, em Vila Real, eu encontro testemunho de Jeová na rua, eu encontro Mormon na rua orando para as pessoas, Mormon orando para as pessoas na rua. Mas se você chegar em alguma igreja e dizer, olha, irmãos, vamos fazer um evangelismo, vamos para... tem que pedir a prefeitura, tem que pedir o corpo de bombeiro, tem que ter 5 declarações da polícia, tem que ter 2 atestados da segurança social, tem que ter o atestado do médico de família, tem que ter não sei o que... Não, irmão, peraí, é para ir ali, na praça ali, cantar uma música, entregar meia dúzia de folhetos. Pois é, aqui é diferente, aqui não é o Brasil. Então, assim, as portas estão abertas. A questão é nós sairmos,
nós irmos, passarmos por ela. Existem os opositores, existem as oposições, mas se nós não formos, nós não vamos experimentar elas caindo, como Cristo falou, elas não vão resistir ao ataque da minha igreja. Então, toda vez que um cristão sair e atacar o inferno, pode saber que ele vai ganhar. Está afiançado. Jesus falou ali, olha, vai dar certo o negócio. Vai dar certo o negócio. Mas eu não sei e tal. Faça, porque vai dar certo. Eu estimo qualquer um que estiver me vendo aqui. Um dia desse, um outro irmão, um brasileiro, pastor de uma denominação, chegou aqui querendo abrir a igreja aqui na cidade, aí me procurou. Aí eu falei, cara, que bom, cara. A gente só tem umas 12 ou 13 igrejas aqui em Vila Real. Vila Real cabe mais umas 10. Que bom que você vai abrir uma igreja aqui. Aí ele ficou olhando para minha cara assim, mas o senhor está me estimulando a abrir uma igreja? Eu falei, eu quero que você abra mesmo uma igreja aqui. Aí, mas o senhor não está com medo de perder crente? Eu falei, eu perder? Meu filho, eu não perco nada, é tudo de Deus. Perdão, eu não vou perder nada, eu não tenho nada para perder, minha mulher e meus filhos. De resto, eu não tenho nada para perder. Eu quero que você abra a sua igreja. E o que eu faço para abrir a igreja? Qual é a melhor estratégia? Aí eu olhei para a cara dele e falei isso, de sentar ali na frente do café, pedir um café, uma nata, uma água mineral, começar a tocar. Eu falei, você toca? Ele toca. Eu falei, então. Mas ninguém vai me ofender, vai ficar feio para mim. Eu falei, feio? Como feio? Você vai sentar numa cadeira na frente de um café, vai pedir uma nata, um café, uma água mineral. Enquanto você está ali comendo, tomando café, você vai dedilhar uma musiquinha no violão, papapá, canta ali baixinho com você, abre a Bíblia, lê. Cara, Deus vai trazer as pessoas até você. Nós fizemos isso no verão, no parque da cidade aqui. Daqui a pouco apareceu uma menina. Vocês são crentes? Somos. Deu para perceber que a gente é crente? Deus, vocês podem orar por mim? Podemos, vamos orar por você agora. Cara, Deus vai trazer as pessoas. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sedentas. Deus vai trazer. Agora, como é que nós queremos que Deus traga as pessoas se a gente entra para dentro de um salão, fecha as portas e faz o culto de porta fechada? Só abre quando acaba. Eu falo porque assim, um outro pai de família, de uma outra família, brasileiro, eu indiquei para ir numa igreja aqui da cidade, aqui da minha cidade. Tempos depois encontrei com ele. E aí, rapaz, como é que foi lá no culto? Não, Marcos, eu não entrei, não. Eu falei, não entrou? Mas você foi? Fui. Aí parei na porta e voltei. Eu falei, por quê? A porta estava fechada, eu não sei se era um culto administrativo, se era uma coisa só para eles. Aí fui embora. Então, o que eu estou falando é realidade, cara, percebe? As pessoas querem entrar para dentro de salão, fechar a porta, vão bater palma para Jesus, bate palma para Jesus, aí canta um monte de música. Isso aí é outra coisa, abre um parênteses. Pelo amor de Deus, o que tem de música hoje que Jesus é sujeito ao culto, não se fala o nome de Deus, não se fala o nome de Jesus, não se fala o Espírito Santo, não se fala nada na letra da música. Deus é um sujeito oculto na letra da música. Mas fecha parênteses. Aí a gente entra, bate palma para Jesus, canta um monte de música, o pastor prega, aí a gente fica em pé 40 minutos durante o louvor. Há músicas que parecem um mantra indiano. Repete. O cara já está com as pernas doloridas de ficar em pé ali naquele culto. Agora senta, o pastor vai pregar. Aí o cara aí prega e a porta está fechada e a gente quer que a igreja cresça. Meu irmão, nem fazendo filho essa igreja não vai crescer. Porque os filhos dos crentes dessa igreja vão embora. Agora, abra as portas, irmão. Vai para a rua. O texto está aí, a porta está aberta, sai do salão, vai para a rua, vai entregar um folheto, oferece uma oração, sabe? Minha mulher já orou aqui para a mulher na segurança social,
foi lá para resolver um problema, a mulher atendeu ela, quando acabou de atender, minha mulher falou, a senhora está com uma cara tão triste, eu posso orar pela senhora? Aí a portuguesa, pois. Aí pegou na mão da portuguesa, orou por ela. Cara, até hoje, quando a gente chega lá na Segurança Social, é essa mulher que atende a gente, e essa mulher lembra da gente. Marcou, né? Agora eu pergunto, aí eu digo a você, tem crente português trabalhando ali dentro daquele prédio, eu tenho certeza, nunca ofereceu uma oração. É verdade. E outros que chegam ali são atendidos, só quer resolver o seu problema. Chega ali nas finanças, chega ali na segurança social, chega ali no que for, só quer resolver o problema dele. Nem educação não tem. Às vezes, eu chego para ser atendido, rapaz, eu com um sorriso orelha a orelha, assim. Posso estar com um problema imenso. Oh, minha senhora, bom dia! Tudo bem com a senhora? Ah, graças a Deus que está tudo bem, que bom. Olha, eu queria resolver esse negócio aqui assim, assim, assim. Cara, já muda, a pessoa muda com você. Mas porque você fica mais receptivo, né? Entendeu? Muda o astral, cara, muda o ambiente, muda. Eu fiz a cirurgia nas costas, tirei um cisto, aí tinha que fazer o curativo no posto de saúde, né? Aí no último dia lá, eu virei e ela falou, a enfermeira, olha, seu Benício, tá muito bom, tá cicatrizado e tal. Aí eu falei assim, graças a Deus que tá cicatrizado. Aí ela, não, graças a Deus não. Graças ao cirurgião que operou o senhor direitinho. E a nós aqui que estamos cuidando dessa cicatriz, dessa ferida aí direitinho. Graças a isso. Aí eu fiquei, né? Cara, eu tenho que dar uma resposta a ela, eu não posso sair calado. Aí eu olhei para ela e falei assim, a senhora tem toda a razão. Mas eu continuo dizendo, graças a Deus que deu vida para vocês poderem cuidar de mim. Porque não existe injeção na veia que dê vida em ninguém. Na hora da morte, vai morrer com qualquer jeito. Quem dá a vida é Deus. Graças a Deus que deu vida e saúde para o médico estudar, virar cirurgião e me operar. Deu vida e saúde para a senhora estudar, ser enfermeira e cuidar de mim. Se não fosse Deus fazer isso e abençoar a sua vida, quem ia cuidar de mim? Foi a resposta que eu dei. A mulher baixou a cabeça. Eu admiro muito vocês brasileiros, sabe? Vocês têm uma fé extraordinária, vocês têm uma alegria, uma confiança. O senhor mudou o clima hoje aqui nesse posto de saúde. Eu falei, graças a Deus. Mais um motivo, né? Mas, pastor, então esse trabalho que o pastor faz de visita, né? Até mesmo aqueles não crentes, e aí, no caso, nas casas, e aí eu até estava lendo com relação a uma evangelização, o pastor até falou, eu não lembro muito, assim, é uma evangelização que ela não é engessada, né? É uma evangelização assim, que você encontra meios para achar. Eu acho que eu vi até um vídeo de a esposa do pastor fazendo, eu acho que era amarrando uns versículos para entregar, foi isso que eu vi? Sim, sim. Então, assim, formas diferentes de evangelização. Porque a gente acha que a evangelização é chegar num lugar, cantar, aí vai embora, mas o pastor deu vários exemplos. Exatamente. De uma palavra que você dá, um gesto que você faz, que é uma evangelização. É uma forma de mostrar que... A gente tem vivido a experiência não só daqui de Portugal, né, mas Deus tem dado oportunidade, a gente está na Espanha, agora mesmo em dezembro, no Natal, no Ano Novo, eu vou estar em 3 igrejas na Espanha, pregando, no norte da Espanha. Na França, Deus tem dado oportunidade, a gente estar ali na França. Na Bélgica, onde está o Sérgio, né, tenho tido a oportunidade de contribuir de alguma forma lá, ajudando ele, enfim, a conhecer realidades da Europa, né? Eu não conheço aí na Inglaterra, mas aqui Portugal, Espanha, França, Grécia, né? Tenho estado na Grécia, Chipre, a igreja lá em Chipre. Então, se a gente
percebe, né, um panorama europeu, digamos assim. E uma coisa que acontece é a evangelização, como você falou, não é só a gente chegar lá, cantar e abrir a Bíblia e pregar. Você chegar para uma pessoa que te atendeu e orar por ela é uma evangelização. Você apertar a mão daquela pessoa e dizer, olha, muito obrigado, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida. Isso é evangelização. Porque ela não tem, nós nos acostumamos com isso no Brasil com muita facilidade. Se Deus quiser, eu vou fazer. Obrigado, Deus te abençoe. São coisas. Deus está na boca do brasileiro com muita facilidade. Mas na Europa, não. Então, você chegar, por exemplo, uma vez na França, uma menina me atendeu e eu fiz exatamente isso. Eu apertei a mão dela, olha, minha querida, muito obrigado, Deus te abençoe. Ela falou, mas por que ele vai me abençoar? Eu não fiz nada para ele. Pronto, ela me deu a oportunidade de falar da graça, que é justamente, não, mas você não precisa fazer nada para ele mesmo, não. E a isso nós chamamos graça de Deus, ele nos faz, ele nos quer bem, sem que a gente precise fazer nada mesmo. Que bom que você não fez nada, que aí você sabe que o que ele fizer de bem na sua vida é porque ele te ama. Então, assim, de algo que surgiu de um cumprimentar e agradecer. E abriu ali uma oportunidade, uns 2, 3 minutos, de compartilhar um pouco da graça de Deus com aquela pessoa. Agora, o que o Espírito Santo vai fazer no coração dela, bom, aí é ela com Deus. Eu já não posso, né? Já é ela com Deus, eu não posso fazer mais nada. Mas a semente eu contribuí. Eu plantei a semente. Então, assim, a gente tem que ter criatividade, a gente tem que ter ousadia, a gente tem que ter coragem. Em muitos momentos, a gente tem que ter a coragem de dar a cara à tapa. Porque essa é a realidade. E se a gente ficar com medo e com vergonha e achando que vai ser. Nada vai acontecer. Eu vou constranger a pessoa. Eu vou constranger. Se ele ficar constrangido, eu peço desculpas. Olha, me perdoe, não foi essa a minha intenção. Desculpa aí. E vá em paz, Deus te abençoe. Pronto, pode ir. Aproveite, mesmo assim eu dou Deus abençoe para ele. Vai tranquilo, Deus te abençoe. E peço perdão, porque ele ficou constrangido. Pode acontecer? Pode. A gente sabe que a cultura europeia é secularizada e pode ser que ele se constranja, ele se incomode, ele se ofenda de ser evangelizado, né? Pode ser. E eu não estou ali também para ofendê-lo. Então, da mesma forma, olha, me perdoe, senhor, não foi a minha intenção, peço me perdoe, paro agora de lhe conversar, pode seguir o seu caminho, Deus te abençoe. Fica deixa, né? Mas aí, então, assim, essa evangelização que o pastor faz, né, não é que faz, né, mas promove e até mesmo incentiva aqueles que estão ao seu lado, porque o pastor não faz sozinho, né? Tem a família, não. Mas também tem pessoas que estão engajadas nesse trabalho, né? Com certeza conta com pessoas para ajudar e tudo. Mas um lado que o pastor citou é com relação à mentoria. Então, assim, uma das coisas que a gente vê, duas coisas que eu queria perguntar para o pastor. Primeiro, essa questão das casas, as pessoas se reunindo em casa, nos arremete à época da primeira igreja, né? Porque onde que as casas eram usadas como os templos, vamos dizer assim. Hoje o pastor vê, a primeira pergunta, uma tendência... Nós fazemos parte de uma igreja que é em células, né? Ela não é igreja de células, ela é em células, né, Dan? Que é falado. Então, você tem o culto e você tem o culto nas casas, né? Aí você traz, às vezes a pessoa não quer um ambiente muito grande, está num ambiente menor, um grupo menor de pessoas, aí é convidado para participar. Outras igrejas fazem, igual o pastor falou, em outras situações, né? Você vai fazer mais nas casas, pessoas que não se adaptam mais a igrejas e quer fazer nas casas. O pastor vê essa tendência de termos, ao invés de termos esses templos suntuosos, nós começamos a se reunir nas casas, esse daí é um ponto. E o segundo como que essas pessoas que reúnem os líderes, vamos dizer, né, dessas células ou dessas reuniões nas casas,
eles podem ser preparados? Porque, de uma certa forma, também é um perigo, né? Então, se você está lá com uma pessoa despreparada, vai abrir a Bíblia, mesmo que o que a pessoa fale, Deus vai agir, independente se for a coisa mais linda do mundo, ou se for uma mensagem super simples, mas como é que é o trabalho do pastor em preparar esses líderes para poder assumir essas células ou esses pequenos grupos para poder fazer isso prosperar? Eu não sei Então, se ficou muito claro eu essas não duas sou. questões. Sim, ficou. Eu não sou contra templo, de forma alguma. Aham. Como eu falei, por exemplo, a última igreja que eu pastorei no Brasil, que foi a primeira igreja batista em Itatiaia, o grande sinal para eu sair foi justamente quando terminamos a construção do templo e mudamos a igreja para o templo novo. Mas nos 7 anos e meio que eu fiquei pastoreando a igreja, enquanto construía o templo novo, eu fui 3 vezes a Cuba e levei a igreja a adotar 19 obreiros cubanos. Então nós enviávamos $50 para cada um deles. E com isso eles podiam se dedicar integralmente ao ministério em Cuba. Nós ajudamos a igreja na Bolívia a comprar um terreno. Eu desenvolvi um projeto para o Natal que era a Árvore que Canta. Então nós construímos um palco num formato de uma pirâmide, um cone. Ele era enfeitado, os coristas enfeitados, e aí apresentávamos uma cantata de Natal em cima desse palco. E quando você olhava, parecia uma árvore de Natal, mas uma árvore de Natal que canta. E aí eu levei isso para dentro do shopping, o principal shopping center da região das Agulhas Negras, o sul do estado do Rio, ali em Resende. E a administradora do shopping dizia, olha, mas o senhor não pode pregar aqui. Eu falei, não, mas ninguém vai pregar. Eu estou oferecendo a você ter uma festividade de Natal aqui no seu shopping center, diante da praça de alimentação. E aí mostrei um clipezinho do vídeo para ela. E depois da primeira vez, quando acabou a primeira, ela já estava agendando comigo os 3 anos seguintes. Não, eu quero vocês aqui os 3 anos seguintes. Os coristas cantando, e assim, não podia orar, não podia ler a Bíblia, era só a apresentação da cantata de Natal. As irmãzinhas da turma da limpeza, tudo pentecostal, segurando as vassouras ali, falando em mistério, tudo ali, o fogo descendo dentro do shopping center. Pessoas procurando, que é isso? Que igreja é essa? Que negócio é esse? Não, o pastor tá ali. Aí eu ali no canto e tal, com meu terninho, bonitinho, quietinho. Só eu não canto, não toco, não faço nada. Mas eu tive a ideia, a visão, liderei o processo, vamos fazer. Arrumei o cara para ensaiar, os músicos, e com banda, uma dúzia de instrumentistas, música ao vivo e o coral cantando a cantata de Natal. E nós fizemos vários anos seguidos, enquanto construía o templo. Então, assim, o foco nunca pode ser o material, sempre tem que ser vida. O foco de Jesus eram vidas. O foco da igreja é vida. Jesus não mandou a gente fazer culto, meu irmão. Se você achar um versículo na Bíblia que diga, que mostre Jesus mandando a gente se juntar para fazer culto, nem quando o povo estava em Jerusalém, ele só mandou esperar. Ele disse, fique em Jerusalém. Ele não disse, fique em Jerusalém fazendo culto. Ele disse, fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Agora, Jesus mandou, aí sim, aí ele mandou pregar o evangelho, ensinar, batizar nas águas, celebrar a ceia, essas coisas ele mandou a gente fazer. E aí, na verdade, a gente gasta mais tempo fazendo aquilo que ele não mandou do que tempo fazendo aquilo que ele mandou. A gente passa na igreja a semana toda preocupado com o culto de domingo à noite. A gente fica de segunda até sábado em função do culto de domingo à noite. Não é nem de domingo de manhã. Que domingo de manhã a gente vai de chinelo, porque o Deus que está no culto domingo de manhã não é igual o Deus que está no culto de domingo à noite. Então, domingo de manhã a gente vai com uma roupa simples e tal, porque aquilo ali, entendeu? É só para constar.
A gente fica preocupado com o culto de domingo à noite. E não tem ordem para a gente fazer culto. A ordem é pregar o evangelho. Agora, temos templos e precisamos de templos. Ninguém vai ficar se reunindo embaixo de árvore. E se a gente puder ter um templo com carpete de cinema, poltrona de cinema, tenhamos. Se isso é uma coisa que a gente pode ter e não vai prejudicar a obra missionária da igreja, investimento, né? Não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum em nada disso. Fundo preto, fundo branco, fundo amarelo, fundo cor de abóbora. Bota o fundo que você quiser, meu irmão. Isso aí. A questão é o porquê fazemos o que fazemos. A motivação é muito mais importante do que o ato, do que o que realizamos. Por que fazemos aquilo que fazemos? Por que o fundo é preto? Agora, ele pode ser de qualquer cor. A questão é o porquê estamos pintando aquela cor. E a gente está nas casas. Por quê? Porque as pessoas pedem, as pessoas chamam, e dentro da casa ela está no ambiente dela, e ela fica confortável. Ela pode convidar alguém, um amigo, um vizinho, um parente, um colega, para vir na casa dela. E de repente essa pessoa não iria no templo, nem ela e nem a pessoa que ela convidou. Talvez não fosse ao templo, mas vai na casa do vizinho, do amigo. E aí a gente está ali. O que a gente faz antes do culto? A gente come. Vamos sentar na mesa e vamos comer. Se você olhar as fotos lá, você vai ver a foto da mesa lá, comida. Vamos sentar e vamos comer. Toda vez que Jesus juntava o povo era para comer. Jesus juntava mais para comer do que para fazer culto, irmão. E aí a gente quer deixar a comida para o final, porque primeiro é o espiritual, primeiro a coisa espiritual, a reverência. Então primeiro vamos para o culto, depois vamos para comer. Aí tá todo mundo no culto com o estômago roncando, com dor de cabeça, sem conseguir se concentrar, as crianças nervosas, com fome, irritada, perturbando a mãe porque ela tá com fome, e aquela coisa toda aí, não sei. Não, meu irmão, vamos comer? Agora que a gente já comeu, tá todo mundo sem fome? Tá. Agora nós vamos sentar, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos explicar a Bíblia aqui, né? Porque a pregação é isso. Leia o texto, explique o texto, aplique o texto. Acabou. Olha que simplicidade, né? A homilética é uma coisa tão simples, né? Aí o cara quer falar do Bolsonaro, que foi preso, o outro quer falar do Lula, que é corrupto, e do outro quer... E quando você espreme ali, o que tem de Bíblia ali? Nada de Bíblia. Passou o tempo todo arengando ali, destilando ódio contra imigrante, contra não sei quem, esquerdista, direitista, superiorista, inferiorista, e nada. Cara, isso é... Eu sei que aí na Inglaterra não acontece, na igreja de vocês, lá no Espírito Santo, isso também não acontece, dou graças a Deus por isso. Infelizmente, né, vocês estão me entrevistando, eu sou obrigado a falar de coisas que eu vejo. Eu não posso falar de coisas que eu ouço. Eu tenho que falar de coisas que eu vejo e assumir a responsabilidade sobre tudo aquilo que eu falo. Eu sei que vocês e que a Europa na Graça não tem responsabilidade alguma sobre todas as coisas horríveis e inefáveis que eu já falei aqui. Então, toda a responsabilidade é minha, pessoal, de Marcos Benício. Mas, tenhamos templo, mas não é esse o foco. O foco não é material, o foco é vida, é o coração das pessoas. Tem muita gente ferida, tem muita gente magoada, tem muita gente morta espiritualmente por causa de obreiro abusivo, por causa de líder, pastor abusivo, que acha que ele tem mais direito do que o que ele tem sobre a sua vida, que acha que porque ele é pastor ele tem poder sobre você. E uma coisa que crente tem, rapaz, é aquele negócio de querer comandar a vida dos outros. Você já viu no Instagram? Talvez você nem deve ter visto, porque eu sei que você é um camarada que não fica procurando essas coisas na internet, mas às vezes eu fico sem ter o que fazer. E aí, correndo lá no Instagram, eu já vi, por exemplo, quantidade de gente que bota na página dizendo assim: o crente pode fazer isso?
O crente pode fazer aquilo, o crente pode ir não sei aonde, o crente pode assistir não sei o quê. Sabe o que é isso, cara? A pessoa tem uma sanha maligna de controlar a vida do outro. Isso vem desde Caim. Caim queria controlar a vida do irmão. E nós, seres humanos, temos uma ânsia de controlar a vida dos outros. Daí veio a escravidão, o holocausto, todas essas desgraças que a humanidade já criou. Porque o ser humano tem uma sanha de exercer autoridade sobre a vida do outro, de mandar no outro. E aí o cara põe lá, o crente pode isso, o crente pode aquilo. Meu irmão, me lembro de uma Assembleia de Deus que eu fui pregar um dia num culto de ceia, celebração de ceia, e eu acabei de pregar, sentei ali no canto, e o pastor assumiu o microfone. Agora vamos celebrar a ceia. Eu mesmo vou distribuir o cálice, e as irmãs que tiver de unha pintada não vão receber o cálice. Nem na minha esposa eu não mando, rapaz. Na verdade, quem manda é ela. Eu vou mandar na mulher dos outros, rapaz. Se vai pintar a unha, se não vai, de que cor que vai pintar? Complicado. Então, a gente, assim, o foco é vida, e tem muita gente, muita vida ferida, muita vida magoada. Os desigrejados. Quem são os desigrejados? Uma grande parcela de desigrejados é gente que se frustrou dentro de igreja, cara. Agora vai evangelizar uma pessoa dessa hoje. Já foi explorada, já foi humilhada, já foi, sabe, abusada psicologicamente dentro de uma igreja evangélica. Vai evangelizar essa pessoa agora hoje. Então, a gente precisa entender essas coisas, né? E assim, qual é o foco? Pô, Páscoa. Cara, eu já projetei o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, na praça. E quem sentasse para assistir ganhava pipoca e guaraná. Pô, um monte de gente assiste na Páscoa, sábado de Aleluia, de malhar o Judas, e eu na praça projetando Mel Gibson da Paixão de Cristo. Lógico, teve gente... Essas coisas que eu estou te contando, eu já ouvi de colegas, né? Por exemplo, quando eu botei a árvore que canta dentro do shopping, você é pastor marqueteiro, você faz marketing do evangelho, Jesus não precisa de marketing. Beleza, muito obrigado. A sua opinião contribuiu em nada na minha vida e eu agradeço. Aí o outro, quando soube que eu projetei, mas o filme não é bíblico, não é um filme teológico, não é um filme evangelístico. Eu falei, meu irmão, é um filme que chora. Se você assiste A Paixão de Cristo, Mel Gibson, e o teu olho não se enche de lágrimas nem uma vez, você está morto. Você está morto espiritualmente, cara. Que você assiste um filme daquele e pensa, cara, Jesus passou por isso aí pela minha vida, por amor a mim. E podia desistir a qualquer momento, e podia virar as costas e ir embora, estalar o dedo, declarar todo mundo salvo e ir embora. Então, se você assiste um negócio daquele e no teu olho nem encher de lágrima, não enche, cara, tem alguma coisa, tu é psicótico, psicopata, tem alguma coisa. Procura um psiquiatra, porque tu não é normal não, cara. Agora imagina uma pessoa que não é crente, senta, assiste um filme daquele. Aí cada um que assistia era abordado por uma pessoa. E aí vem a questão do treinamento. Na Europa, nós precisamos ensinar as pessoas a evangelizar. O europeu não sabe evangelizar, nem o povo dele. O europeu não evangeliza há décadas. Com esse negócio da igreja ser secularizada, pós-cristã e essa coisa toda, o europeu, o líder, o pastor europeu, de um modo geral, ele não sabe evangelizar, ele desaprendeu. E quer ouvir uma coisa pior? Eu sei que você não vai concordar, porque essa é uma opinião minha, pessoal. Nós, no Brasil, estamos desaprendendo a evangelizar. Nós não evangelizamos mais no Brasil. A igreja brasileira está parando de evangelizar. E daqui a 2 gerações, nós não vamos saber mais evangelizar. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena,
Eu saía do culto domingo de manhã, corria para casa para almoçar macarrão com frango de padaria, para correr para a igreja, para carregar caixa de som para a praça, para fazer ar livre. E eu aprendi a evangelizar porque eu tive um seminarista que me ensinou a entregar folheto, me ensinou a orar, me ensinou a oferecer o evangelho. Eu não nasci sabendo. E eu aprendi fazendo e aprendi porque eu tinha alguém que me ensinou. Se nós não fizermos e nem tivermos quem ensine, como é que a pessoa vai saber evangelizar? Como é que a gente imagina, espera que o crente vai saber evangelizar se a gente não ensina na igreja a evangelizar? Você tem que parar na igreja e dizer, irmãos, o culto hoje vai ser uma aula. Eu vou ensinar você a evangelizar. Você sabe contar o seu testemunho de conversão a Cristo? Ah, não sei. Então hoje você vai aprender a contar o seu testemunho. Você vai contar o seu testemunho para o irmão que está do seu lado e ele vai contar o testemunho. Pô, mas você vai fazer isso num culto? Eu vou fazer quando, cara? É a única hora que eu consigo ter todo mundo reunido é na hora do culto. E se eu não ensinar as minhas ovelhas a evangelizar, quem vai ter que evangelizar vai ser eu. Um dia eu estava numa posse de um pastor, de um colega, e a irmã diaconisa orando, Senhor, abençoe o nosso novo pastor, para ele evangelizar, e ele ganhar muitas almas, e ele discipular muitas almas. Quando ela falou o terceiro ele, eu já estava pedindo misericórdia por ele. Falei, cara, esse cara ele vai carregar a igreja nas costas, porque ela jogou tudo nas costas dele. Ele vai evangelizar, ele vai discipular, ele vai fazer. Porque eu estou aqui para ele fazer, eu não estou aqui para trabalhar, não. Quem vai trabalhar é ele que é o pastor. Ele que lute, então, né? Ele que lute. Né? É ele que lute. Ele não é o pastor, ele ganha culpa dele que não fez direito. Agora, o que Paulo diz lá aos Efésios? Que nós somos aperfeiçoados, nós obreiros, nós somos dados por Cristo à igreja, para que através de nós os crentes sejam aperfeiçoados, para que os crentes aperfeiçoados cumpram o ministério. Está lá em Efésios. Ele mesmo deu uns para apóstolos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Quem que faz a obra do ministério? É o pastor? Não, ele faz porque ele também é ovelha de Jesus. Mas quem faz a obra do ministério é a igreja, é o corpo. E ele faz porque ele também é igreja, logicamente. Ele também é crente em Jesus, ele vai evangelizar. Mas ele não é obrigado porque é pastor. Ele está ali para treinar aquelas pessoas. Cristo disse o quê? Vão, ensinem, discipulem as pessoas que crerem, para que eles preguem o evangelho a toda criatura. E esses sinais vão seguir aqueles que crerem. Meu nome, expulsarão demônio, farão nova língua, A gente inverteu. O crente entrega o dízimo todo mês na igreja para poder fazer o salário do pastor e aí pagar o pastor, para o pastor cumprir o ministério. Ao invés de sermos nós mesmos, né? Então a gente tem que treinar as pessoas, ensinar as pessoas. Você conhece o Evangecube? Aliás, eu escrevi um livro, está sobre isso, ajudando igrejas pequenas a crescer e tudo mais. Se você quiser, depois eu te mando o link, se você puder ajudar a divulgar o livro. Ele está na plataforma aí digital, você pode comprar, ele vai ser impresso e entregue na sua casa direitinho, tá? Pode ficar tranquilo. E é um livro bem grossinho, eu procurei botar muita figura, muita coisa para ele ficar grande e as pessoas comprarem. Não. Não. Ou pelo tamanho. Pelo tamanho, né? Se for fino. Eu escrevi um livro, mandei para uma editora no Brasil. 2 dias depois ele mandou de volta, teu livro é muito fino, ninguém vai comprar. Eu, tá bom, valeu, vou fazer um monte de figura nele e te mando de volta. As pessoas peso, né? É peso de 2 entre as linhas. Isso, é peso de papel, né? Eu uso o livro para poder desamassar nota, né? Essas coisas assim. Então ele tem que ser grande e pesado. Mas escrevi um livro, publiquei agora, falando exatamente sobre isso, né? Ajudando igrejas pequenas. Porque não existe lugar nenhum
ninguém que te diga como é que você sai do 0 até 20 membros. Pode procurar, isso não existe. Nem agência missionária, nem treinamento de agência missionária, o pastor que está lá treinando vai te dizer como sair do 0. Chegou você, tua mulher e teus filhos. Vão plantar uma igreja naquela cidade. Só tem vocês 3 ou 4. Como vocês vão plantar essa igreja, sair do 0 até chegar a umas 20 pessoas mais ou menos? Ninguém tem. Aí eu escrevi contando as minhas experiências, como é que eu já fiz e, quem sabe, seja uma ajuda para você e uma ideia para você. E toca aí, vai para frente. Então, nós precisamos treinar, ensinar as pessoas, né? E aí eu comecei um trabalho. Hoje em dia eu tenho algumas pessoas que são loucas e aceitam ser mentoreadas por mim, e eu me encontro com elas de 15 em 15 dias ou uma vez por semana. Então tem mulher pastora, tem homem pastor, tem batista, tem pentecostal, tem gente que está no Brasil, gente que está na Europa, gente que está no Oriente Médio, gente que é missionário, gente que está plantando igreja, enfim. E no fundo, assim, a gente não sabe a coisa, a gente constrói junto, né? Não existe um manual, existem experiências que deram certo e de repente se adapta para o teu jeito. Eu perguntei se você conhece o Evangecube. Conhece o Evangecube? Não. Nunca viu o Evangecube? Rapaz, isso aqui é um Evangecube. Isso aqui é um Evangecube pequenininho. Isso aqui é um Evangecube. Você pode procurar na internet, você vai achar o Evangecube. E você compra, e é uma ferramenta extraordinária para você evangelizar as pessoas. Montando figuras? Sim, por quê? Porque Deus é luz, né? Mas o homem, por causa do pecado, ele ficou na escuridão, e aí ele se separou de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus, né? E porque o pecado faz separação entre nós e Deus, Deus se encarnou, veio ao nosso encontro, se revelou a nós, na pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e pagou o preço pela nossa salvação. E ele, de fato, morreu mesmo e foi sepultado. Mas, graças a Deus, o grande milagre da salvação é que ele Oi, vira para cá. Pronto. É que ele ressuscitou. E vivo ele está. E como ele está vivo, ele agora nos chama para ir para a igreja, que é o reino do seu amor, onde nós temos a palavra, a oração, a comunhão e a evangelização. Então, assim, você para uma pessoa na rua, em 2, 3 minutos, você com o Evangecube, tem alguns enormes, grandes e tal, você conta o evangelho para aquela pessoa, e ela fica olhando para o Evangecube, que você vai virando para um lado, virando para o outro, ele vai abrindo, a atenção dela fica naquilo ali, ela fica presa naquilo 2, 3 minutos, e você consegue, em 3 minutos, compartilhar o evangelho. Dia Internacional da Mulher. Sabe o que a gente fez aqui? Compramos cravos. O cravo é uma flor aqui em Portugal muito famosa por causa da Revolução dos Cravos, né? 25 de abril de 1974, a revolução que acabou com a ditadura de Salazar em Portugal, e as pessoas davam cravos para os soldados na rua. Então compramos cravos vermelhos, colocamos versículos bíblicos nos cravos e fomos para a rua entregar para mulheres de presente. Olha, parabéns, feliz Dia Internacional da Mulher. E um cravo aqui, um cravo ali, um cravo lá, tudo com versículo bíblico para ela. Irmão, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a questão é fazer, a porta está aberta. Que vai haver oposição? Vai. Mas ninguém vai fechar, ela vai continuar aberta.
E se nós não fizermos, outros farão, porque Deus não vai deixar sem fazer. Quem vai perder somos nós. Quem perde é quem não faz. Deus vai fazer a obra dele para frente, só que ele vai usar outros para isso. Deus falou com as viúvas lá de Sarepta, né? Sustentem o meu profeta. Só uma ouviu e atendeu. E aí Jesus vai dizer, haviam muitas viúvas de Sarepta quando o profeta chegou lá, mas só uma foi abençoada. Por quê? Porque ela ouviu a voz espiritual que Deus falou com as viúvas daquela cidade. Olha, vai chegar um profeta meu aí, sustentem ele. Tal. As outras fingiram que não era com elas. Mas uma ouviu e atendeu, e ela foi abençoada. Então, quem vai deixar de ser é quem não ouvir, quem não fizer. Agora, oportunidades tem aí de monte. Só que as pessoas precisam aprender mesmo, e aí eu hoje tenho também esse ministério. Como eu também vivi no Oriente Médio, de alguma forma até hoje me relaciono, então alguma coisa a gente consegue conversar e ouvir, né? A gente ouve muito mais e procura pensar o que a gente pode aconselhar e ora junto, e o Deus que sabe de todas as coisas traz a sabedoria, né, e a orientação certa para quem a gente está aconselhando. Mas pior do que não ter um líder naquele lugar é ter um mau líder naquele lugar. Um mau líder faz um estrago maior do que nenhum líder. Isso é a grande verdade, né? É a grande verdade. Essa é um tapa na cara, mas é verdade. É forte, como diz o outro, né? Isso é forte. Ouvir um negócio desse é forte. Né? É forte, é forte. A gente vive tempos de coisas fortes. Acho que do Covid para cá, às vezes tem vivido tempos de coisas fortes, né? Não é tempo de coisas fraquinhas, né? É tempo de coisas fortes e a gente entender o que a gente está fazendo. Mas agora, pastor, o senhor tem várias experiências internacionais, né? Assim, países, Chipre, Grécia, né? Quase que fez as viagens missionárias de Paulo, né? Ali, mas a França, a Bélgica. Tem alguma situação que aconteceu com o senhor assim inusitado? Você tem alguma situação inusitada para contar para a gente desses lugares? De repente voltado para a cultura, igual você falou? Rapaz, situação inusitada. Olha, a gente tem uma série de coisas, né? Muitas delas eu fui contando agora aqui, assim. Eu vivi algo. Uma das coisas que eu vivi em Chipre foi bem interessantes, bem fortes, digamos assim, né? Um refugiado afegão cuja família conseguiu sair do Afeganistão antes do Talibã retomar o país, a mulher e os filhos, e estavam nos Estados Unidos. E ele não conseguia ir para os Estados Unidos, ele só conseguiu chegar até o Chipre. Ele não conseguiu ir para os Estados Unidos. Oh, acho que o Dan caiu aí, né? Caiu. Vai voltar. Espero que não machuque. E esse rapaz, ele chegou de manhã e eu estava eu gosto de ficar na área do café, que é uma mesa que a gente coloca. Logo que a pessoa entra na base, ela se identifica, os documentos dela são conferidos, né, e confirmados, e aí ela vem para a mesa do café, antes dela ser atendida. E eu gosto daquilo ali porque é o momento que eu interajo com refugiados, né? E eu percebi que ele estava muito mal, e depois ele mesmo comentou, ele ia cometer suicídio. E ali eu o recebi,
enquanto eu atendia ele, diversas outras pessoas, eu fui atendendo e conversando com ele e compartilhando e ouvindo, né, a história dele e compartilhando a palavra, uma palavra de uma visão diferente para a vida dele, né, mudando aquilo ali. Eu vi que ele estava em depressão e no final ele estava completamente diferente. Trocamos telefone já umas 2 ou 3 vezes, trocamos mensagem e ele agradece por ter me encontrado naquele dia, porque ele diz, olha, eu ia cometer suicídio por causa dessa situação, né? Ele separado da família, a esposa com os filhos nos Estados Unidos, ele não conseguia ir para os Estados Unidos, era negado o visto para ele ir para os Estados Unidos. A família não conseguia sair dos Estados Unidos para vir para Chipre para estar com ele. Então essa situação, aquilo estava angustiando ele. Essa separação estava angustiando ele e levando ele a querer suicidar. Ele estava planejando, então, suicidar naquele dia. E, graças a Deus, ele mudou de ideia e Deus trabalhou no coração dele, né? Então são coisas assim, você não imagina, você chega lá de manhã achando que você vai só servir café, chá, bolo, biscoito, né? Mas você encontra Deus te chamou para outra coisa, né? Deus te chamou para... Aquilo ali é só um meio, né? Da gente poder se aproximar e, de alguma forma, criar intimidade e conversar com a pessoa, né? Então, agora, com relação a essa agência que o pastor vai dar, na verdade já tem início, né? Ela é uma agência francesa ou é só o nome francês que o pastor deu? O pastor está pensando em começar essa agência na França? Como é que funciona isso? Nós temos, como eu falei, a ideia de sair de Portugal dentro de um tempo curto aí para frente. Vamos fazer 6 anos que estamos aqui. E, a princípio, nós pensamos em ir para a França e, portanto, demos o nome francês, né? Mission Le Fer, o farol. Fica bonito também, né? O francês é uma língua bonita, né? Charmosa, né? Faz biquinho, né? Faz biquinho para falar, então fica charmoso, fica bonito, né? E aí demos o nome de o farol, né? Que em inglês seria lighthouse, né? Chamaríamos de lighthouse, mas por enquanto tá em francês o nome. Daqui a algum tempo nós vamos mudar, inclusive, o Instagram, que hoje é da comunidade Atos 29, vai passar a ser o Instagram da Le Fer, da Mission Le Fer. E a visão é justamente essa. Eu tenho pessoas no Brasil boas que gostariam de vir e que eu gostaria de trazer ao campo europeu. E tenho contatos na Europa que poderiam ser bons, né? E nós queremos ser facilitadores para que essas pessoas possam chegar ao campo europeu e possam gerar frutos, né? E dar fruto aqui na Europa. E aí, basicamente, essa missão, né? O pastor vai fazer treinamento, porque o pastor tem um livro que é voltado para treinamento de líderes, né? Não foi esse que o pastor citou, é um outro livro, né? Esse que eu citei agora é exatamente ele. É um livro que eu escrevi há pouco, chamado Fortalecendo Igrejas Locais, Princípios Bíblicos e Práticos para Amadurecer Pequenas Comunidades. Então, é um livro onde eu compartilho justamente experiências, né, visões voltadas para aquele camarada que acabou de ser consagrado pastor e assumiu a igreja agora, não sabe o que eu faço, né? Terminou o seminário, mas o seminário tem um hiato enorme de coisas que não ensina, então ele não sabe o que fazer, como conduzir essa igreja. Aquele missionário que chegou no campo e vai começar a plantar uma igreja e não sabe por onde começar. Então,
o livro é voltado para esse público. Claro que um pastor aí com 30, 40 anos de ministério vai pegar o livro bom, quem sabe, talvez até tenha uma ou duas boas ideias ali, né, para a igreja dele, mas não é o foco. O alvo é realmente novos obreiros, novos pastores, novos missionários, né? Agora, o pastor citou uma coisa muito interessante com relação à pessoa que vai para um curso, né, de teologia ou missiologia e vai dar início à sua caminhada, né, nesse ministério. Mas algumas pessoas, elas não conseguem, muitas vezes, identificar o chamado. O pastor, no início da conversa, falou assim que foi um período, né, não se chama uma vez só, mas começa a testificar certas coisas, né? E assim, existe um formato, uma forma em que Deus ele te chama, ele trabalha em você. Como é que eu sei que eu tenho um chamado para esse trabalho? Para missões ou para ser um pastor? Ou é um pouco complexo isso? Rapaz, difícil, né? Cada um é um, cada chamada é um chamado, cada vocação é uma vocação, mas de um modo geral você vai perceber primeiro um sentimento no teu coração, né? Aquilo te impulsionando, né? Ou te chamando em direção àquilo. Você vai perceber um apego à palavra. Toda vocação começa na palavra, então um apego na palavra, né, ouvir a pregação, estudo bíblico, ler a Bíblia. Então isso é algo que é uma marca, né, registrada. A oração, né, buscar e estar envolvido. Você vai perceber oportunidades surgindo, né, na igreja, e você tendo oportunidades na igreja onde você congrega, de dirigir os jovens, de cantar um louvor, de trazer a palavra, enfim, vão surgindo oportunidades e aquilo vai crescendo dentro de você, aquele sentimento na tua alma te impulsionando, as oportunidades, aquilo vai crescendo dentro de você. Você vai depender da tua denominação, qual é o caminho que a tua denominação tem, né, em termos de abrir espaço para novas lideranças e tal, mas você vai caminhando ali. Mas, basicamente, é algo muito interno, é algo muito da pessoa com Deus, e aquilo vai sendo confirmado dia a dia, com o tempo. Né? Não é um estalo, assim, um anjo que aparece com uma espada azul e uma luz laranja piscando. E vai. Não, é algo que vai sendo construído e você vai percebendo evidências daquilo ali, né? Agora, há uma preocupação, eu sempre, quando trabalhava em seminário, turmas de primeiro período, né? Quem aqui é chamará? E todo mundo, né, levantava a mão. Deus me chamou, eu sinto uma chamada. E chamada para quê? Para ganhar almas, chamada para pregar a palavra e tal. Aí eu fazia aquela pergunta difícil, né, de responder. E quantas almas você já ganhou para Jesus? E quem já leu a Bíblia toda aqui? Mas não sei. Poxa, você está dizendo que Deus te chamou para você evangelizar, ganhar almas para Ele. Você ainda não ganhou nenhuma? Nenhuma, para você contar, assim, dizer, uma pessoa que você evangelizou, falou de Jesus e ela disse amém, eu quero, eu aceito, e você orou por ela, a oração de confissão, e ela entregou a vida para Jesus. Você não tem nenhuma pessoa assim que você possa falar? E outra, você disse que Deus te chamou para pregar a Bíblia. Você não leu nem a Bíblia toda. Mas é por isso que eu vim para o seminário. Eu falei, mas você acha que no seminário você vai ler a Bíblia? Meu querido, eu vou ali então dizer isso, pessoal, no primeiro período, né? Aqui é o seguinte: os 2 primeiros anos nós vamos desviar você do caminho. No terceiro ano, a gente vai converter você de volta ao caminho.
E no 4º ano a gente vai dizer para o seu pastor que você está no caminho. Você tem toda essa jornada aí, né? Então, é assim. Me lembro Eu um já ouvi aluno uma vez. Me lembro um algumas vezes. aluno uma vez que na semana do concílio dele de consagração, ele veio conversar comigo porque ele não tinha uma experiência de conversão e ele já estava no 4º ano, ia passar por um concílio de consagração, ministério pastoral, mas ele não tinha como contar uma experiência de conversão a Cristo. Mais uma vez, é forte isso. E como é que você vai ganhar pessoas para o reino se você mesmo não tem essa convicção? É. E qual o peso que isso vai gerar em você como pessoa? Porque o pastor também é um ser humano, né? E aí imagina o peso que isso vai trazer para você, a sua saúde mental. É complicado isso, né, pastor? E você já não achou estranho o tanto de pastor em depressão? O tanto de líder evangélico no mundo cometendo suicídio? E às vezes falta essa convicção, essa conversão, essa certeza que você quer o céu, né? Porque às vezes você vai pregar para a pessoa que você quer, que você vai fazer a pessoa receber o céu, né? A palavra de você vai para o céu, mas você mesmo não está seguro. Você não está seguro que você vai alcançar essa bênção. De certa forma, nós desenvolvemos muita coisa através da cultura. Há técnicas, né, da psicologia, da própria oratória, né, filosofia, sociologia, muitas dessas ciências ocuparam o lugar do testemunho. E a igreja primitiva, o que ela tinha de muito forte era o testemunho. Aquelas pessoas nos primeiros 300 anos do cristianismo morreram devoradas por leões, crendo que iriam abrir os olhos diante de Jesus nos céus. Isso daí é... Elas tinham, quando você vê, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, justamente, a gente falou antes sobre a perseguição, que é a perseguição que moveu o evangelho e tal. Uhum. No capítulo de Atos dos Apóstolos, acho que ali 6, 7, quando fala disso, diz assim: e os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Essa palavra, pode procurar depois, você vai encontrar, está com letra minúscula, não está com letra maiúscula. Porque não é a palavra Bíblia, que de certa forma ainda nem existia. O Antigo Testamento eram rolos separados e o Novo ainda nem tinha começado a ser escrito. Estava nem pronto ainda. Né? Que palavra é essa que eles iam espalhando a palavra? Era a palavra do testemunho pessoal. Então o cara estava fugindo, perseguido, parava lá numa lanchonete, num café, pedia um cappuccino com um croissant recheado de chocolate, um croissant ao chocolate. Enquanto ele tomava o cappuccino e o croissant, ele contava para a menina do balcão o testemunho dele de encontro com Jesus. E o que Jesus tinha feito na vida dele. A diferença que Jesus tinha feito na vida dele. Ele contava para a menina do balcão. E a menina se convertia, a menina acreditava. E ele ali terminava de tomar o cappuccino dele, de comer o croissant, seguia a viagem e aquela menina ficava com a semente no coração. E Deus começava a agir no coração dela. Assim o evangelho se espalhou. Estou parafraseando, mas Paulo chegou na beira do rio, encontrou as lavadeiras ali, lavando roupa na beira do rio, e começou a pregar para elas. Só não pediu croissant. Só não pediu croissant. Então não era a Bíblia, eles não estavam pregando teologia sistemática, hermenêutica, eles estavam pregando testemunho pessoal. Lembre-se que
a gente tá conversando aqui há um bom tempo. Eu não sei se você se lembra, mas no começo eu falei que a gente tem que ensinar as pessoas a contar o testemunho. Eu, na minha igreja, ensinava os membros da igreja a contar o testemunho. Porque o que vale é o seu testemunho. É verdade. Isso impacta. Cara, Jesus me transformou. Jesus me curou. Jesus me libertou da depressão. O camarada lá em Chipre, o afegão lá em Chipre, que ia se suicidar, e eu servindo chá para ele, e bolinho, comecei a conversar e tal, não sei o que, papapá. Esse cara vai dizer, olha, eu cheguei ali, eu ia me suicidar quando saísse dali, porque eu estava com um problema assim, assim, assim. Mas Jesus entrou na minha vida naquele café, naquela conversa. Então, o testemunho é fundamental e nós perdemos isso. Substituímos isso por uma série de conhecimentos e informações que a gente agrega na mensagem, de regras, de normas, de coisas e tal, e o testemunho em si acabou, ficou pelo caminho. Perde o teor, né, que é o testemunho, a palavra, o ensino, né? E isso daí é fundamental. Se você não tiver isso, você não tem mais nada. Não tem nada. Porque tudo parte disso, né? Parte da sua experiência, do seu chamado, do seu encontro com Deus. E se não tiver chamado, não tiver encontro com Deus, você tem o que para apresentar? Só uma teoria. Teorias, informações. Informações, técnicas de oratória e de psicologia. Camarada tocando teclado lá no fundo, quando você está falando, para te ajudar. Dá uma força aí, né? Dá uma força aí, meu irmão. Toca um negócio aí que emocione o povo, né? E pastor, nós já estamos, infelizmente, caminhando para o final dessa conversa. Tem sido muito, muito boa para a gente, e é sempre um ensino. Toda vez que a gente conversa com alguém, nós sempre aprendemos coisas que, com certeza, tem enchido o nosso coração de alegria, né? Um novo entendimento. Isso tem sido muito bom. Mas nós sabemos também que o pastor veio aqui, está terminando o mestrado essa semana mesmo, tirou um tempinho para vir conversar com a gente, para compartilhar tudo que o pastor tem vivido até agora, mas nós sabemos que há desafios, né? E um desses desafios, o pastor fala sobre a situação de saúde, que o filho do senhor, né, o Davi Miguel. Davi Miguel. E, às vezes, algumas lutas, alguns embates. Tem alguma coisa que nós poderíamos orar, né? Ter esse trabalho também de orar, né? Abençoar a família do pastor de alguma forma. Se o pastor quisesse compartilhar conosco. Tem. Eu deixo o pedido hoje, o pedido que nós mais oramos hoje. Graças a Deus, estamos todos com saúde. Davi Miguel teve uma infecção nos olhos e foi algo bem sério. Ele ficou quase 3 meses em tratamento com colírio, antibiótico, 3 antibióticos diferentes, mais um corticoide pingando nos olhos, alguma bactéria que pegou ali no olho dele, mas graças a Deus ele está bem, está curado. Ele tem miopia, astigmatismo, isso aí todo ano a gente tem que trocar o óculos dele antes de começar as aulas, mas não tem infecção nenhuma não. Mas nós estamos hoje em dia em oração muito intensa, e eu compartilho com vocês. Portugal vive uma situação de crise, eu diria mesmo, e dentro das várias crises, porque há uma crise na saúde, há uma crise na educação, e eu acredito que haja uma crise na governança do país, no sentido da imigração, dos estrangeiros que estão em Portugal. Nós estamos aqui já há quase 6 anos, viemos já com um visto de residência religioso, que virou um título de residência, que foi renovado, e nós estamos agora justamente no processo da terceira renovação desse título de residência. Então eu peço oração
Não tem sido fácil, muita gente tem tido problemas com o órgão do governo português que faz esse cuidado e esses documentos. E já há cerca de 3 meses que nós estamos aguardando uma resposta. Enviamos todos os documentos, né, para uma família que já está aqui há quase 6 anos, que já veio com visto, que já teve 2 títulos, está renovando o 3º título de residência. A gente tem sempre a expectativa de que vai ser algo mais fácil, mais rápido, né? Já está ali todos os documentos, tudo ali, é só. E nós estamos orando por isso. Queremos e precisamos que venha esses documentos, esses títulos renovados. Como eu falei, nós temos um trabalho que vai para fora de Portugal e a gente acaba ficando preso por falta desse título de residência. Se você me convidasse para ir aí à Inglaterra mês que vem, eu não sei se eu poderia aceitar, porque a Inglaterra está fora, eu ia ter que pegar um voo aqui para ir aí e talvez quando eu voltasse eu tivesse problema para reentrar em Portugal. Eu não tenho podido ir a Chipre, eu não tenho podido sair direito justamente por falta desse documento. Então isso acaba nos atrapalhando em servir, em desenvolver o ministério. Claro que Deus está muito mais interessado do que eu em que esse documento chegue, né? Mas a nossa parte é orar e pedir. Então eu peço que nos ajudem em oração, que venham os documentos que já foram solicitados, pagos, tudo que foi pedido já foi entregue, e estamos aí há cerca de 3 meses aguardando a resposta. Que venha para que a gente possa voltar a ter a liberdade que tínhamos até há uns 4, 5 meses atrás, quando a gente podia livremente sair de Portugal e voltar sem nenhum receio, né? Então, essa é a nossa oração, e que Deus continue guiando, né, dirigindo os nossos passos, a nossa futura saída de Portugal nos próximos anos, que Deus dê essa direção certa do lugar e a gente possa continuar servindo a Ele com alegria nos nossos corações. Muito bom. E aí, nós gostaríamos de pedir ao pastor também, se pudesse, trazer uma breve palavra para aquelas pessoas que elas pretendem iniciar a sua caminhada ministerial, e também até uma palavra de encorajamento, esperança, aqueles que estão ouvindo, né, o podcast. Uns vão ter um interesse, eu queria começar a minha caminhada, mas outros querem simplesmente só desfrutar da bênção, da graça do Espírito Santo de Deus. Então, se o pastor pudesse trazer uma palavra para aqueles que têm esse desejo, que gostariam de receber algo a mais da parte de Deus. Olha, eu diria que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. É algo trabalhoso. Não é, embora hoje a projeção midiática de muitos líderes evangélicos no Brasil e no mundo possa sugerir que ser líder, ser pastor, ser missionário é algo fácil, né? Não é. É trabalho, é obra. Excelente obra, mas é obra. Se anime, busque a Deus, confie em Deus, confie naquilo que Deus fala no teu coração, confie naquilo que Deus ministra no íntimo, no teu sentimento. É Ele que está falando com você. Você não serve ao seu pastor, muito menos à sua denominação. Você serve ao Senhor. É Ele que nos chama, é Ele que nos molda, é Ele que nos capacita, é Ele que nos unge, é Ele que nos usa, e a Ele, em tudo que fazemos, é a glória. Tudo que fazemos glorifica a Ele, porque nada do que fazemos porque sabemos, porque temos um sobrenome famoso, porque temos poder político, econômico, somos ricos.
tudo que fazemos, fazemos porque Ele nos dá vida, saúde, unção espiritual, sabedoria, graça para fazermos. Então, tudo o que fazemos glorifica Ele. Ainda que seja algo pequeno, que para nós, aos nossos olhos, pareça algo muito pequeno. Não é, nunca será. Sempre será algo que Ele vai pegar e multiplicar e que vai gerar glória para o nome dEle. Então, busque o Senhor, confie no Senhor, creia que Ele vai fazer acontecer aquilo que está pondo no seu coração. Tenha coragem. Em muitos momentos você será desafiado a ter coragem, a ter ânimo, né? Levante a sua cabeça, não desanime, mas tenha ânimo e creia que, ainda que pareça algo simples, mas Deus está naquilo ali. E seja fiel naquele pouco, para que Deus abra portas maiores e te conduza a coisas maiores, e creia que o Senhor é contigo. E Ele vai fazer acontecer. Tudo aquilo que você tiver que forçar para acontecer, talvez não fosse a hora de acontecer e você precisou forçar. Tudo aquilo que é a hora e é o plano virá à sua mão para que seja feito. Então, confie no Senhor. E se anime. Porque, embora seja uma obra, seja trabalho, é o trabalho mais gratificante que tem, e você vai ver o resultado e os frutos disso e vai alegrar o teu coração. Coisa mais gostosa que tem é poder voltar aonde passamos, uma igreja que plantamos, uma pessoa que visitamos e que de alguma forma fomos bênção para aquela vida, para aquela igreja, para aquele povo, para aquele lugar, e ver que fomos bênção ali. E a gente fica, meu Deus, eu nunca imaginei naquela época que ia chegar a isso tudo, que ia dar essa bênção toda. E pode até pensar, se eu soubesse, eu tinha feito até mais. Eu tinha me empenhado até mais, eu tinha orado até mais, eu tinha me dedicado com mais zelo, com mais amor e tudo mais. Então, faça o seu melhor, faça com o melhor da sua condição, crendo que o Senhor é contigo. E a alegria de ver a coisa realizada e como Deus pode te usar vai ser muito maior do que os desafios, do que as frustrações, do que as tristezas. Foque no Senhor, naquilo que Ele falou no seu coração. E creia que Ele vai fazer acontecer para a glória dEle. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Muito boa palavra, pastor. E assim, para encerrarmos, né? E assim, tem algum contato que o pastor gostaria de deixar para até mesmo pessoas que a gente sabe que para se manter aí no país é complicado, às vezes os projetos que o pastor tem, se alguém quiser, de uma certa forma, se tornar um colaborador, um parceiro financeiro do pastor, nesse novo projeto, teria uma forma de o pastor ser contactado? Rapaz, primeiro eu falo do livro, né? O livro chama-se Fortalecendo Igrejas Locais. Ele está publicado pelo Clube de Autores. Ele está publicado pelo Clube de Autores, então você pode entrar no site do Clube de Autores, ou jogar o meu nome, Marcos Benício, ou jogar o nome do livro, Fortalecendo Igrejas Locais, ele vai aparecer e você comprar o livro. Vai ajudar bastante a gente. Se não me engano, cada livro vendido eu ganho 4 euros. Então, parece pouco, né? Mas se vender bastante, dá para a gente fazer uma compra com ele. Segundo, eu não sei se vocês conseguem digitar e deixar aí, mas está o meu arroba, né? pr.marcosbenício. A partir desse arroba você me encontra no Facebook, você me encontra no Instagram, você me encontra, acho que no Telegram também. O meu WhatsApp e Telegram, o número aqui em Portugal é 351, código de Portugal. Então você tem que botar o mais, né? Salvar com mais
351 913 919 757. E aí você me acha em qualquer lugar do mundo que eu estiver, você consegue fazer contato comigo. E pelas mídias, né? Pelo Facebook, pelo Instagram, pode mandar uma mensagem aí direta, a gente responde, conversa. Vai ser um prazer, um privilégio conhecer os irmãos, as irmãs, as pessoas que estão nos assistindo e tê-los participando do nosso ministério. Ore por nós. Nesse momento nós pedimos oração pelos documentos que cheguem, para que a gente possa voltar a ter a liberdade de ir e vir e servir e pregar, né? Mas cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Amém, pastor. Obrigado pela participação. O Dan, se também quiser trazer uma palavra, Dan. Eu agradeço vocês, Jorge, Dan, agradeço ao ministério de vocês, Europa na Graça, que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem sendo canal da graça de Deus e de vitrine, né, de mostragem daquilo que Deus está fazendo aqui no continente europeu. Deus está operando um grande avivamento aqui, Deus fez um encontro, choque de duas grandes ondas aqui, e isto é um propósito dele para que muita gente seja salva, muita igreja seja restaurada, muito crente seja reavivado. Então tem muito crente vindo da América Latina para cá, frio, e que vai chegar aqui e vai ser restaurado. Tem muita igreja aqui na Europa que vai ser reavivada, e tem muita gente vindo do leste, do Oriente, e que vai aqui encontrar salvação. Isto é um plano de Deus e a mão de Deus está nesse negócio. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado, pastor. Que o Senhor possa abençoar. Manda um abraço para a família. E estamos aí mais próximos em oração e com certeza estaremos ajudando naquilo que nós pudermos. O Senhor possa abençoá-los. Fique na paz. Deus abençoe. Amém. Amém. A paz. Deus abençoe. Eu acho que você está desligado, Dan, seu microfone. Não estou conseguindo ouvir. Está sem áudio, Dan. Está sem Não áudio. estamos te ouvindo. Coisas da internet, né? Ele caiu, caiu, não se machucou, graças a Deus não se machucou, voltou, bem, né? mas tá bem, nós sabemos que ele está bem. Estamos vendo que ele está bem, já ficamos tranquilos sabendo que ele está bem, graças a Deus. Tá bom, pastor. A gente agradece e sempre fica aqui o convite, né, para você que assistiu o vídeo, gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe, né, os nossos vídeos, e se você foi edificado, né, fale com pessoas sobre a Europa da Graça. Com certeza, Deus vai abençoar a todos nós. Fica na paz, pastor, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Paz.